Fala galera, tudo bem? Aqui é o Resumo Popcorn e hoje é dia de mergulhar de cabeça em Chainsaw Man, o filme Arco da Rezi, uma explosão de romance, guerra fria e vísceras estilizadas que levou o mangá do Fujimoto para um patamar ainda mais cinematográfico nas telonas em 2025. Chainsaw Man, o filme Arco da Rezi, pega o caos da primeira temporada e o embala como um romance adolescente condenado, com a precisão de um diretor que entende que Telor não é só tripa voando, é também um coração prestes a ser esmagado. O filme adapta o Bomb Girl Arc, colocando Denji frente a frente com Rezi, uma figura que mistura fofura, perigo e um passado militar traumático, e transforma essa relação no centro emocional da narrativa. Aqui, o massacre visual serve a algo maior, discutir quem você se torna quando o mundo inteiro te vê apenas como arma ou alvo. Antes de continuar, já se inscreve no canal Resumo Popcorn, porque aqui o papo é direto, sem enrolação, misturando análise e entretenimento para você sair do vídeo com a cabeça fervendo de ideias sobre cinema, anime e narrativa. Deixa o like, comenta qual é o seu arco favorito de Chainsaw Man e compartilha com aquele amigo que ainda acha que esse anime é só porradaria sem neurônio. Na construção de atmosfera, o filme entende que Chainsaw Man funciona melhor quando abraça a contradição. Momentos de ternura absurda imediatamente seguidos por violência desumana. A primeira metade se ancora no cotidiano de Denji, tentando entender o que é normalidade, algo que ele nunca teve, enquanto Rezi surge como a promessa de uma vida simples, com escola, piscina e flertes tímidos, criando um contraste quase cruel com o submundo de demônios e governos que o cerca. Esse equilíbrio entre leveza e tensão produz um clima de conto de fadas radioativo, no qual cada sorriso parece ter um cronômetro ligado. Visualmente, o trabalho da MAPPA mostra um salto em relação à série, principalmente nas sequências de ação e na integração entre 2D e 3D. As cenas envolvendo o poder de Rezi e o Typhoon Devil são coreografadas como se fossem música dissonante, movimentos irregulares, explosões que rasgam o quadro e um senso de escala que reforça o quanto Denji continua sendo, no fundo, só um garoto jogado num campo de batalha global. A direção usa muito bem o contraste entre ambientes, de cafés aconchegantes e escolas silenciosas a ruas devastadas e cenários quase apocalípticos, sempre lembrando o espectador de que a paz, nesse universo, é só um intervalo entre carnificinas. A trilha sonora atua como um comentário emocional, nunca apenas ilustrativo. Nos momentos mais íntimos entre Denji e Rezi, a música abraça uma melancolia quase doce. Como se o filme sussurrasse, isso não vai durar, então aproveita enquanto dói pouco. Já nas batalhas, a trilha rompe qualquer delicadeza e incorpora ruídos industriais, percussões pesadas e temas que soam como máquinas engolindo carne, criando identidade própria dentro da franquia. Um dos grandes méritos do filme é a maneira como ele amplia a dimensão política do mundo de Chainsaw Man sem transformar a narrativa num infodump burocrático. A presença de agentes estrangeiros, planos de estados-nação e a obsessão global pelo coração de Denji, ou melhor, de Potita, aparecem como pano de fundo constante, deixando claro que o protagonista é peça central de um jogo geopolítico que ele mal consegue compreender. Essa escolha reforça a sensação de paranoia. Não existem encontros casuais na vida de Denji, só armadilhas, que às vezes se disfarçam de romance. Na caracterização, Denji continua sendo o garoto bruto, guiado por desejos simples, mas agora a ingenuidade dele bate de frente com uma promessa de afeto que parece genuína demais para ser real. O filme abraça o ridículo sincero do personagem, suas reações exageradas, sua falta de repertório emocional e o posiciona como alguém que nunca aprendeu a ser amado, só usado ou alimentado. Isso torna a dinâmica com Rezi mais trágica, porque o público percebe nuances que Denji não enxerga, aumentando o abismo entre o que ele sente e o que está realmente em jogo. Reese, por sua vez, é talvez a figura mais cinematográfica que Chainsaw Man já apresentou, e o longa entende isso ao tratá-la como um enigma vivo.
Ela transita entre a garota tímida, a sedutora consciente do próprio charme e a soldado fria com uma naturalidade perturbadora, como se todas essas personas fossem máscaras sobre um núcleo que o filme nunca revela por completo. Essa ambiguidade faz com que cada gesto dela pareça carregado de dupla intenção, o que alimenta a tensão do arco sem precisar de diálogos expositivos explicando suas motivações a todo instante. Máquina permanece como a sombra que paira sobre tudo, mesmo quando não está em cena. A forma como o filme insinua o olhar dela, a vigilância constante, reforça o tema de controle e manipulação que acompanha Dendy desde o início, e torna a relação entre ele, Reese e Máquina um triângulo completamente distorcido. Dendy acredita estar finalmente encontrando alguém que o enxerga como pessoa, mas o filme sugere visualmente e estruturalmente que todos ali continuam disputando a posse de um mesmo coração, e não apenas no sentido romântico. Em termos de ritmo, a obra opta por uma primeira metade mais contemplativa, quase enganosamente leve, para depois acelerar bruscamente rumo à destruição emocional e física. Esse desenho de curva dramática pode incomodar quem espera ação constante, mas é justamente o respiro inicial que torna o impacto da virada muito mais violento. No fim, o arco da Reese funciona como um laboratório perfeito para testar o quanto o público está disposto a se apegar a um respiro de felicidade num universo construído para esmagar qualquer esperança. Se você curte esse tipo de análise mais focada em atmosfera, tema e construção de personagem, já deixa aquele comentário dizendo se quer vídeo comparando o filme com o mangá ou com outros longas de anime, tipo Demon Slayer e Jujutsu Kaisen. E não esquece de conferir os outros vídeos aqui do Resumo Popcorn, porque o objetivo é transformar cada lançamento em conversa de bar sobre cinema sem perder profundidade no processo. Atenção! A partir de agora, spoiler. A partir do momento em que o filme revela a verdadeira natureza de Reise como uma híbrida ligada ao Bomb Devil e treinada desde a infância como arma em um programa soviético, a narrativa deixa de brincar com o romance e abraça o fatalismo completo. Aquela garota que parecia a encarnação da normalidade que Dendy desejava se transforma numa espécie de espelho quebrado, mostrando que em Chainsaw Man ninguém escapa de ser coisificado por alguma autoridade maior, seja governo, organização ou demônio. O encontro deles na escola, quando ela o leva para aprender o que é uma vida comum, estudar, nadar, dividir momentos simples, ganha retrospectivamente um peso devastador. O filme monta essas cenas com uma luz suave, enquadramentos quase de shoujo romântico, só para depois revelar que tudo aquilo também fazia parte de uma operação, ainda que misturada com sentimentos genuínos que começam a escapar do controle de Reise. O espectador percebe o conflito interno dela muito antes de Dendy, especialmente na forma como a animação trabalha o olhar da personagem, oscilando entre ternura e cálculo. A virada vem com violência gráfica. A sequência em que Reise deixa de ser apenas a garçonete fofa e assume plenamente a forma de Bomb Girl é um choque coreografado com precisão. A explosão, os membros voando, a fusão entre sensualidade e carnificina colocam o filme num registro quase operístico, onde cada detonação parece um grito contra o destino imposto a esses personagens. Ao mesmo tempo, a direção não romantiza a guerra. Mostra corpos dilacerados e danos colaterais e reforça que isso é menos espetáculo e mais consequência inevitável de um mundo alimentado por medo e poder. O Typhoon Devil entra em cena para ampliar ainda mais a escala da destruição, funcionando como extensão do caos que Reise carrega consigo. A parceria entre ela e essa entidade cria set pieces que exploram verticalidade, movimento de água, chuva e vento de forma quase sensorial, ao mesmo tempo em que mantém Dendy como um ponto de vista desorientado, sempre um passo atrás de tudo. Mesmo quando ele reage com a brutalidade característica, o filme faz questão de mostrar o quanto ele, na verdade, não entende toda a rede política e militar por trás daquele confronto. O clímax na costa, quando Dendy se prende a Reise com as correntes e os dois afundam juntos, é um dos momentos mais potentes do longa. Ali a ação vira confissão silenciosa.
Denji usa o poder de Chainsaw Man para negar a Raze a possibilidade de explodir, mas também para forçá-la a ficar com ele, nem que seja no fundo do mar, num gesto que mistura sacrifício, desespero e egoísmo. Quando os dois emergem na praia, exaustos, e Raze admite que sua missão falhou e tenta negar os próprios sentimentos, o filme abraça uma ambiguidade dolorosa. A fala dela diz uma coisa, o olhar diz outra. A promessa de reencontro no café, com Denji esperando ingenuamente por uma Raze que já decidiu fugir do próprio papel de arma, é construída com uma calma quase cruel. O espectador sabe que algo está errado, porque a montagem intercala a espera dele com a trajetória dela sendo interceptada. O que poderia ser o clichê do casal que foge de tudo, se converte em uma das cenas mais brutais do filme, justamente por negar qualquer catarse romântica. A intervenção de Makima e do Angel Devil no beco funciona como golpe final na esperança tanto de Denji quanto do público. Raze, que passou o filme inteiro tentando conciliar o que foi treinada para ser com o que começou a desejar ao lado de Denji, é reduzida de novo a problema a ser eliminado, numa coreografia de violência seca, sem glamour. A forma como a cena é filmada, distante, sem explanação, quase burocrática, reforça a ideia de que para Makima, todos são peças substituíveis em um jogo maior que ninguém compreende totalmente. Quando o filme retorna para Denji no café, esperando alguém que nunca vai chegar, o silêncio diz mais do que qualquer diálogo. Ele não tem acesso à verdade sobre o que aconteceu com Raze, e essa ignorância funciona como punição adicional, mantendo-o preso a um ideal de futuro que já nasceu morto. Para o espectador, o peso vem justamente de saber o que ele não sabe, criando um abismo emocional entre protagonista e público, que enriquece o trágico do arco. Como adaptação, o longa preserva o cinismo melancólico do mangá, mas adiciona camadas audiovisuais que intensificam o caráter de romance fatalista. Pequenos gestos, uma mão que hesita em tocar, um olhar que se desvia, uma pausa na chuva antes da explosão ganham espaço, permitindo que a tragédia não seja apenas consequência de grandes eventos, mas também de microdecisões que, somadas, empurram os personagens para o abismo. O resultado é uma experiência que parece menos filme de ação e mais crônica de um amor impossível esmagado por forças que ninguém ali tem poder real para enfrentar. No fim, Chainsaw Man, o filme, Arco da Res, se firma como um dos capítulos mais dolorosos e cinematográficos da franquia, um ponto de virada que aprofunda Denji como personagem e reposiciona Makima como presença quase divina e impiedosa. Res, por sua vez, entra de vez para o panteão das figuras trágicas do anime recente, uma personagem condenada a ser lembrada tanto pela destruição que causa, quanto pela vida que nunca pôde viver. É o tipo de história que gruda na mente depois que os créditos sobem e faz o espectador repensar tudo o que entende por feliz para sempre, dentro de um universo movido por medo e contratos com demônios. Se você curtiu esse review carregado de spoiler e quer mais vídeos destrinchando finais, simbolismos e cenas polêmicas de filmes e animes, se inscreve agora no Resumo Popcorn e ativa o sininho para não perder nenhuma análise. Até o próximo vídeo. Tchau!